Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Passando aqui para desejar a vocês um feliz ano novo, que esse ano de 2026 seja um ano próspero, um ano de céus abertos, sobre suas vidas, sobre seus lares, sobre seus familiares, que o brilho de Jesus esteja iluminando seus caminhos por onde quer que vocês andarem. E eu profetizo que no final desse ano vocês vão ter grandes bênçãos para contar, para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, eu queria deixar um trechinho de uma palavra que está aqui no Evangelho segundo Marcos 5, que fala sobre um endemoniado gadareno, que diz assim a palavra: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo a seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. A gente vê que Jesus estava indo ao encontro desse homem. Jesus ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele tinha consciência do que ele iria fazer. E ele estava ali tranquilo, dormindo. A palavra fala que ele estava descansando. Creio que Jesus estava precisando daquele descanso, porque vivia pelos montes orando, curando, libertando, pregando o evangelho, e encontrou naquele momento ali para descansar, antes de chegar nesse lugar, sabia o que ele iria enfrentar. E a palavra fala que o mar se levantou, né? Que houve ventos contrários, houve uma grande revolução naquele lugar, e fala que os discípulos ficaram atemorizados, ficaram com medo. E eu fico observando, né? A gente como cristão, nós temos que nos firmar nossa fé na rocha. A gente vê que eles, mesmo tendo presenciado, né, vários milagres, né, presenciado feitos grandiosos que o Senhor fez, e mesmo assim ainda estava, né, com aquela pequena fé. Mas nós somos chamados para ter uma fé firmada na rocha. E nessa caminhada, como é que nós vamos firmando nossa fé? Através de oração, jejum, palavra, experiências também, né? A igreja ela tem que ter uma troca contínua de experiência. Eu falo que isso aviva a nossa fé, firma a nossa fé na rocha. Mas a gente vê que quando Deus tem coisas grandes para fazer na vida da gente, o inimigo ele se levanta, né? Ele sabia o que iria acontecer ali naquele lugar. Ele se levantou, mas ele estava se levantando contra o próprio Deus. E o que tinha para ser feito ali na vida daquele homem jamais ficaria sem fazer. E eu falo que a gente não pode ficar a vida inteira sendo alimentado por leite, vivendo como neném na fé. Nós temos que firmar a nossa fé na rocha. De que forma que o reino de Deus ele se estabelece em nós, igreja? Quando a gente provoca as trevas, quando a gente ora, quando você vai fazer um propósito para alguma pessoa, porque às vezes a gente, né, nessa nossa caminhada, a gente acha que a gente só tem que orar para a família da gente. Não, nós somos chamados para orar. E na medida que a gente compra briga com o mundo espiritual, o reino de Deus, a luz estabelece em nós. Isso vai nos firmando, isso vai nos dando entendimento, discernimento espiritual das coisas. Quando a gente fala, né, de oração, de jejum, a gente lembra de Daniel, um homem que orava, que jejuava, né, naquela idade que ele ainda estava, continua fazendo as mesmas coisas, e é assim na vida da gente. Nós rompemos através de oração, através de um jejum, de palavra, de experiências entre a igreja, né, de trocas, né, e a gente vê que quando Deus tem grandes coisas para fazer na vida, a gente realmente o inimigo vai se levantar, mas nós não podemos nos render. Às vezes a gente passa 10 anos, 20 anos orando para a conversão de um marido, de uma esposa, de um filho, e às vezes quando a gente está perto de receber essa bênção, o inimigo se levanta. E a gente, por não ter entendimento, não ter discernimento espiritual, a gente acaba perdendo aquilo que a gente vinha buscando há tantos anos. Mas, irmãos, a gente vê que Jesus ele tinha algo grandioso para fazer na vida desse homem. A gente vê que tinha uma brecha aberta na vida desse homem. Agora, o que foi que ele fez para que o inimigo entrasse dessa forma na vida dele? Nós temos que ser vigilantes. 1 Pedro 5,8 fala que o inimigo ele anda rugindo como um leão,
procurando que ele possa tragar. Então nós temos que fechar as brechas nessa nossa caminhada. Nós não podemos deixar brecha para o inimigo entrar. A gente vê que Deus tinha um propósito muito grande na vida daquele homem ali naquele lugar. E a gente vê que quando Jesus chega ali, né, que cura, que liberta aquele homem, ele está possesso por legiões, tanto que ali tem, a palavra fala que tem mais de 2.000 porcos e que os inimigos entram naquela quantidade de porcos e eles são arremessados no mar. Então a gente vê a situação em que aquele homem se encontrava. Mas nós não podemos deixar essas brechas para o inimigo entrar na nossa vida. Nós somos chamados aqui com propósito, e o inimigo ele sabe quão grandes coisas o Senhor tem para fazer aqui na terra através de nós. Nós somos chamados aqui com propósito. Nós temos que ser vigilantes nessa nossa caminhada. E é muito engraçado que o povo ali ficaram atemorizados, né, espantados com o poder de Jesus naquele lugar, naquela situação, naquela libertação na vida daquele homem. E é muito lindo que aquele homem, logo de imediato, ele quer seguir Jesus. Jesus fala, fica, né, vai, prega, fala com grandes coisas o Senhor fez na sua vida. E é isso, né, nós somos chamados para isso, nós somos chamados para semear. Né? Não precisava, Jesus poderia ter feito coisas grandiosas ali, depois da libertação desse homem, né, naquele lugar, poderia ter feito grandes coisas ali, curado um bocado de gente ali. Eu creio que ele tinha muita gente enferma, muita gente precisando de milagre ali naquele lugar, mas por medo, né, eu creio que para não, né, já tinha perdido lá aquela manada lá de porcos, então eu creio que com medo, né, de mais perda, né, material, então eles rejeitam Jesus. Mas o mais importante é que a semente foi lançada ali naquele lugar. Aquele homem saiu pregando o evangelho. Então a gente vê que nessa caminhada, o Senhor, quando tem grandes coisas para a gente fazer para o reino dele, o inimigo ele vai entrar. E nós não podemos deixar brecha para o inimigo entrar, nós temos que fechar essas brechas. Mas o mais importante é que o Senhor possa nos usar como sementes, né? Como ele usou aquele homem lá, libertou aquele homem. E aquele homem, eu creio que fez grandes coisas ali naquele lugar, ele curou e libertou e salvou muita gente ali naquele lugar. Meus irmãos, queria agradecer a vocês mais uma vez, desejar a vocês tudo de bom nesse ano novo, que o Senhor Jesus abençoe vocês grandemente, abençoe seus lares, seus familiares, e nós nos encontramos em breve. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.